Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Versículos no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. Deus me deu essa palavra já no final do ano passado, e Deus vem acrescentando muitas coisas nessa palavra, e eu estou recebendo cada dia mais de Deus nessa palavra, e o Senhor vem trazendo luz em muitas coisas. Mas eu tenho falado algo antes de ler o texto. Eu quero dizer que uma das coisas que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco é que a sua palavra caia no nosso coração, que a sua palavra caia no nosso espírito, que a sua palavra venha para nos transformar. Mas para isso nós precisamos de mudança como igreja. Mudança real. Saímos da condição de assistentes. E eu me lembro que uma vez que estive aqui com os irmãos, nós compartilhamos sobre isso, e passamos a uma posição de sermos ativos, de sermos operantes, cooperarmos com o que Deus quer, de contribuir com o que Deus quer. E quando Deus quer, não é só a ação dos presbíteros, ou dos diáconos, ou dos líderes de grupo caseiro, mas é de toda a igreja. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque eu entendo que nós todos precisamos de um milagre. A gente precisa fugir da religião, porque algumas vezes é cômodo. Então a gente tem que conseguir vencer a religião, a gente tem que conseguir vencer aquelas fugas do nosso coração, que nosso coração tem fugas. Preste atenção em cada ponto que Deus quer nos falar nessa palavra, porque a gente sabe que Deus quer trabalhar conosco. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, então nós somos dissimulados. É isso que acontece conosco. A gente tem uma quantidade de situações no nosso coração. Eu quero falar principalmente com aqueles que querem mergulhar, se envolver com as coisas de Deus, deixar Deus trabalhar, e com aqueles que querem se comprometer com a obra de Deus verdadeiramente. Para a gente fugir, eu preciso fugir de mim mesmo. O que minha carne quer, muitas vezes não é o que Deus quer. Por isso que eu preciso vencer a mim mesmo, vencer a minha carne, e o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim. Então, Marcos 4, 35 a 41 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Agora unge os nossos ouvidos, a minha boca, fala ao meu espírito, Pai, e pela tua misericórdia e graça, convence-nos como igreja
nós te pedimos em nome de Jesus. A palavra nos mostra que Jesus está trabalhando, porque naquele dia, sendo já tarde, então ele vem de outras jornadas, ele vem de um trabalho intenso para fazer a obra, para se entregar para aquilo que ele foi chamado para fazer. E a Bíblia diz isso, né? A minha comida é essa: fazer a vontade do meu Pai. E é tão tremendo que ele trabalhava mesmo. Quando nós olhamos para nós, a gente sabe, e alguns dizem, é verdade, temos trabalhado muito, mas Jesus, ele estava integral para a obra, empenhado na obra. 3 anos e meio de ministério, ele foi extremamente efetivo. E quando a gente vira a página, dos versículos 10 ao versículo 13, a palavra diz que Jesus estava ali com os 12, junto dele, e eles perguntavam, interrogavam a respeito das parábolas. E Jesus disse aos discípulos uma coisa importante: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus. O que Deus deu aos seus discípulos? O mistério do reino de Deus. Então, os discípulos conhecem o mistério. É diferente. Eu creio que crente recebe a palavra, ouve a palavra, tem um compromisso meia boca com a igreja, com os irmãos, gosta de reunião, gosta de repente até entregar os seus dízimos, ofertas, gosta do movimento religioso. Mas a palavra diz que para nós que enxergamos o reino de Deus, isso é um mistério que está revelado. Mas a gente percebe que mesmo os discípulos, eles tinham dificuldade de entender as parábolas. E Jesus depois, em algumas situações, tinha que explicar a parábola em casa, em outra situação mais em particular. E a gente sabe que isso é muito cansativo, né? Você fala, a gente que trabalha nesse processo todo com a igreja, com os irmãos, algumas coisas simples de entender, para alguns é difícil. Parece que a mente está fechada, os olhos não veem. Quantas vezes tem enganos no coração, quantas vezes os irmãos são traídos numa situação e outra, e a gente começa a ter problema com o irmão, né? Porque a gente pensa assim: puxa, por que não entende, por que não faz, por que não ajuda, por que não coopera? Jesus teve que trabalhar com os discípulos também isso, e fazia parte da formação dos discípulos, porque ele ensinava assim por parábola, e a palavra diz aqui, por isso que existe assim ao nosso redor, amanhã, segunda-feira, colegas de trabalho, escola, versículo 12, é gente que está vendo, mas que não percebe, é gente que está ouvindo, mas eles não ouvindo e não ouçam, é o que diz a palavra, e nem entendem. Então tem uma obra aí que é do Espírito Santo, e tem uma obra aí que é só Deus que trabalha. Então a gente tem que aprender da parte de Deus. E aqui tem essa primeira afirmação sobre essa batalha das parábolas e das pessoas entenderem algumas coisas. Ele, para formar o discípulo, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 3, aqui nos versículos 31 até o versículo 35, a palavra diz que tinha chegado ali a mãe, os irmãos ficaram do lado de fora, a partir do 31, capítulo 3, 31, e mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e aí disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E Jesus disse uma coisa importante: quem é minha mãe, meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse-lhes, ele está ensinando uma lição, está compartilhando um princípio, ele está mostrando o que é a sua vontade. E ele disse assim: eis que minha mãe e meus irmãos são aqueles, versículo 35,
que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está compartilhando um princípio que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Eu amo minha família, mas de fato eu tenho que amar a vontade de Deus acima de tudo. Então a família não pode trazer nenhum domínio sobre mim, nenhuma preferência sobre a minha vida. A família é importante e a gente tem que amar a nossa família, é verdade, mas Deus está nos dando um princípio maior, uma revelação maior, para dizer que a gente tem que amar, sobretudo, é Jesus que está falando isso, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então esse é minha mãe, meu irmão, irmã, meu filho, minha mulher, minha sogra. A sogra é mais complicado, né? Então tem que amar aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui, quando nós vemos nessa parábola, nesses princípios, Deus vai norteando a nossa vida, né? Porque eu não posso trocar a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com os meus irmãos, pela minha família. Eu tenho que estabelecer princípios o tempo todo. É por isso que a Bíblia vai falar, depois lá no primeiro versículo que nós lemos, naquele dia, sendo já tarde, e a gente percebe que ele estava cansado, tanto é que ele foi para o barco para dormir. Jesus tinha essa natureza do homem, e estava cansado, porque algumas vezes trabalhar, voltei agora de uma viagem que os irmãos, um dos presbíteros que estava comigo lá, quer dizer, um dos irmãos, não tinha ninguém nosso aqui comigo, mas eu estava ajudando a igreja em alguns lugares pelo Brasil. Deus tem nos dado essa tarefa, e algumas vezes no exterior. Nós tivemos 2 dias naquela cidade, e o irmão orou assim: obrigado, Senhor, pelos 10 dias de trabalho. E 2 dias foram tão intensos. De manhã no café, manhã toda, almoço também continuava, tarde toda, noite também continuava, madrugada também continuava. Então isso tudo é forte, é cansativo, e você pode trabalhar 2 dias que parecem 10, e foi assim que ele orou, porque realmente nós trabalhamos muito. Então ele explicou, e eu quero que naquilo que Deus nos explica, nos fala, nos mostra, você possa aplicar isso na sua vida e entender que alguma coisa às vezes não vai muito bem, exatamente porque a gente não aplica esses princípios da palavra de Deus. Se a gente pega para trás, Jesus estava trabalhando muito. Se nós pegamos o capítulo 5, Jesus vai trabalhar muito. Ele tinha uma tarefa muito difícil mais adiante, porque a palavra diz que ele vai encontrar um demônio lá, o gadareno, e esse trabalho ele sabia que era um trabalho forte, intenso, e era um demônio que não saía. Você conhece algum irmão que parece ter um demônio que não sai dele? Não é uma coisa assim que ele se manifesta, mas a coisa é tão pesada que o irmão fica preso, amarrado, não sai esse demônio. A gente sabe, nas pequenas coisas, nas coisas maiores, numa manifestação que é possessão, mas numa opressão, numa tribulação, numa depressão, e a gente encontra muita gente assim. Então Jesus estava indo e tinha uma batalha que ele então tinha que vencer, e é por isso que a palavra fala que naquele dia, quando já era então tarde, ele disse para os discípulos assim: vão passar para uma outra banda, é o que diz a palavra. Agora versículo 35 do capítulo 4, vamos passar para uma outra margem. Deus também quer nos falar sobre essa expressão aqui, e eu quero que você aplique no seu coração. Às vezes nós estamos muito insistentes ali onde nós estamos, com algumas coisas que nós estamos lidando, com algumas batalhas que nós estamos tendo. Às vezes a batalha é conosco mesmo, é comigo mesmo. Muitas coisas envolvem o incrédulo, envolve a igreja, envolve um negócio. Deus quer nos falar, aplica ao seu coração. Tem coisas que você insiste, mas Deus quer que você possa passar para uma outra margem, passar para um outro lado, para uma outra banda, porque algumas vezes
nós precisamos descansar o nosso coração. Tem muitas coisas que a gente insiste e isso só nos cansa, porque não tem resultado, porque não tem nenhuma virtude naquilo que nós estamos insistindo em fazer. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar conosco, para a gente sair dessas coisas que estão nos desgastando. Você pode lembrar de alguma coisa agora que te desgasta, te traz aborrecimento? Não é que você tem que fugir do problema. Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque tem coisas que nós estamos obstinados por fazer, mas é preciso dar um tempo. A obra é do Espírito Santo, é Deus que faz, é Deus que fala, é Deus que opera um milagre. Sendo Ele, Jesus, que estava trabalhando, Ele precisou passar uma outra banda. Tem mais alguma coisa para fazer lá do outro lado do rio. É isso que Deus quer nos falar. Às vezes nós ficamos presos com algumas coisas, isso atrapalha muito a igreja, porque a gente insiste em algumas coisas e a gente perde um tempo exagerado quando tem um outro trabalho a fazer. Se a gente pensar, tem muita gente morrendo por falta de palavra. Se nós pensarmos, tem muita gente enferma por falta de um milagre na vida. Às vezes é insônia, é problema de ressentimento, de amargura. Olha, o que tem de necessidade do nosso lado é muito grande, e nós ficamos presos, amarrados a uma situação e não tomamos posição que Deus quer que tomemos, que a gente possa ir mais adiante, que a gente possa fazer o que Deus quer. Então é isso que Deus está nos mostrando aí. Ele estava ensinando a multidão, e é cansativo ensinar para essa multidão, mas tá bom, tem outra multidão que está se perdendo, e a gente precisa chegar lá. Nesse mesmo processo Ele está ensinando os discípulos, e tudo isso nos inclui hoje, porque nós somos esses discípulos. A gente chegou centenas de anos depois, e aqui tem uma lição para a gente aprender da parte de Deus, porque algumas vezes, e a gente vai sempre ler assim, ver a palavra assim, o que Deus fala, Ele está falando conosco. E hoje, em nome de Jesus, tem entendimento do que Deus quer fazer ou falar, porque algumas vezes a gente precisa se desvencilhar dessas coisas. E eu peço aos irmãos, é o Espírito Santo de Deus que pede, desvencilha dessas coisas que te atrapalham. Elas são muito pequenas diante da grande obra que Deus quer fazer. Eu quero que você chegue ao final dessa palavra dizendo assim: Deus me falou, o Espírito Santo de Deus me trouxe para que eu possa ouvir a palavra do Senhor e receber e tomar uma outra decisão. Por isso eu disse aqui no início que a gente tem que querer essa mudança. Eu quero mudança na minha vida. Você tem que dizer comigo: eu quero. Espírito Santo, muda a minha vida. Porque tem coisas, amados, que nós não vamos fazer só pelo entendimento, só na nossa força. Nós só conseguiremos fazer por uma obra do Espírito Santo. Mas para isso a gente tem que tomar um outro caminho. Quem sabe ouvir a palavra de novo, orar de novo, jejuar de novo, discernir o que Deus quer nos falar, ter uma revelação do que Deus quer nos falar. Então tem coisas que vão nos deixando assim, exaustos, cansados, esgotados, mas ao meio, e a gente olhando para a palavra, o que Deus está falando para você, para nós, para a igreja, vamos passar para uma outra margem. Ainda que tenha um trabalho aqui a fazer, eu sei que nós temos que passar para uma outra banda, porque a gente vai vencer essas tensões, essas pressões, se a gente busca um outro lugar. Eu não estou falando outro lugar para reunir, não. Tomara que você não entenda assim, porque senão eu não vim aqui para atrapalhar você, eu vim aqui para te ajudar. Eu digo assim, em relação à obra, em relação ao que Deus quer, em relação as coisas que estão acabando comigo, porque tem coisas que só trazem pressão, vai acabando conosco, mas nós precisamos ouvir isso da parte de Deus, e temos que também estar juntos com os irmãos. Isso é a vontade de Deus. Os irmãos notaram na palavra que Ele colocou os discípulos no barco. Não dava para trazer a multidão com Ele naquele barco, mas os discípulos foram.
Então nós, os discípulos, temos que permanecer no barco, seguir com Jesus, seguir com os nossos irmãos. Agora, o que não pode haver é uma comodidade, é uma situação inativa que é um monte de irmão infrutuoso, um monte de irmão que está conformado com situações. Eu sei que às vezes pode ter uma busca, um movimento forte aí, uma situação que de repente parece que atrai tantas pessoas por um movimento, né? Falei nesses dias com alguém, a gente tem que cuidar para que movimentos não se tornem monumentos, porque às vezes a gente agita, faz um movimento, mas vira só um monumento. Então acaba, você vai ficar lá contemplando um monumento, não resolve. Então é por isso que nós temos que estar junto com os irmãos. E eu creio que essa posição que alguns tomam de ficarem recolhidos, reclusos, com dificuldade de caminhar junto, isso não é de Deus. Porque às vezes aparece uma dificuldade, tem gente que volta para casa. Eu sempre aprendi a resolver minhas dificuldades com os irmãos. Já tive muitas, mas pedi a Deus e chamei os meus irmãos. Participava intensamente. O pessoal que me conhece aí sabe o quanto eu sou realmente Caxias, né? O jovem não entende muito essa expressão, né? Talvez, mas eu sou daqueles insistentes, porque creio que as coisas resolvem com Deus e com a igreja, pedindo oração, pedindo ajuda, abrindo as coisas. Então é assim que eu entendo que Deus trabalha comigo e quer trabalhar com a igreja. E a gente, então, seguindo aqui a palavra diz que eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Irmãos, aqui tem uma lição tremenda para aprender. Nós estamos aqui nesse endereço, nós temos várias casas. Quando alguma coisa está acontecendo nesse endereço, a partir das nossas casas, as pessoas vão querer nos seguir. Preste atenção nisso. Mas quando as coisas não estão acontecendo, é próprio do homem. Tem gente que busca outras coisas, outro lugar, outras casas. E tem coisas que atraem, e as pessoas têm que ser atraídas pela vida de Deus. Amém? Na minha vida, na minha casa, na reunião. É por isso que as reuniões têm que ser vivas, não mortas. Amém? É por isso que Deus quer operar do contexto nosso como igreja, na nossa casa. É o que o Espírito Santo de Deus quer fazer a partir da minha vida e da minha casa. Eu quero colocar, imagina os irmãos, quantas pessoas tinham nesses barcos que seguiam o barco de Jesus. Isso aqui é prático. Quando Deus está movendo, muitas pessoas querem seguir. Quando Deus não está movendo, muitas pessoas querem ir embora. Para que eu vou ficar com o meu barquinho aqui num trajeto que tem nada para acontecer? Não, eu vou buscar uma outra coisa. Então esse recado é para nós, para mim, para você. Eu não posso desistir de ter compromisso com Deus, uma igreja viva de tal maneira, operante de tal maneira, quente, cheia do Espírito Santo, que as pessoas querem seguir a Jesus. Isso não é só responsabilidade minha, é minha porque eu sou um dos presbíteros, tenho que ser o exemplo, tenho que ser o modelo, tenho que de fato liderar essas coisas. Mas eu quero até te dizer, se eu fracassar, graças a Deus até o dia de hoje, os irmãos sabem que nessa idade eu quero viver como um jovem, não como um velho. Desculpe aí o pessoal da minha idade, mas eu quero ser jovem. Aliás, por isso que eu falei, já perdi peso, foi legal hoje, até vesti uma roupa mais apertadinha e estou bonito para a minha idade, não é isso? Mas eu quero sempre ser vibrante, eu quero sempre ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero que os barcos, as pessoas possam seguir a Jesus na minha vida. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o presbítero tem que ser o exemplo, sim, eu quero ser modelo. E quando nós estivermos em qualquer situação que seja algo que você tenha que falar comigo, fala e não te cales, como diz a palavra, fala até com o presbítero, não te cales. Você vê alguma coisa, não, irmão, vem cá, com toda humildade,
com todo respeito, com todo carinho, chama ele num cantinho, em amor, jejua. Com o presbítero você tem que jejuar para falar mais. Então você jejua, paga um preço, dobra o joelho, passa uma noite de oração, 5 dias. O presbítero é uma raça difícil às vezes, mas fala com o presbítero. Eu estou falando isso que eu tenho ido em muitos lugares, irmãos, que batalha é para resolver algumas coisas com pastores. Mas a responsabilidade é toda nossa, como igreja, como corpo de Cristo. É minha responsabilidade resolver essas coisas. Eu tenho que dar o exemplo, é verdade. Mas se eu não dou, Deus levantou você para falar comigo, irmão, não faça assim não. Então talvez ele vai te falar assim, não, você está enganado, não deixa ele te enganar não, hein? Fala com ele direitinho e fala, eu quero dizer isso aqui, porque eu vejo que isso aqui, ó irmão, aqui está na palavra. Vai cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, com respeito, com carinho, com amor, para que Deus trabalhe isso conosco, porque de fato o que nós queremos é que outros barcos possam nos seguir, outras pessoas possam nos seguir, e a gente sabe para onde vai, a gente sabe onde quer chegar. Então, por isso que eu disse aqui no início, eu quero que Deus quebrante seu coração, fale ao seu espírito, porque é muito importante para a glória de Deus, que a gente entenda, que a gente reflita, que a gente mude de vida, que nós tomemos uma posição. Olha que passagem riquíssima, poucos versículos, tantas lições, e a Bíblia está cheia de passagens assim. É só a gente pesquisar, orar e gastar um tempo com a palavra, e nós vamos aprender muito, né? Eu sei que o que Deus já nos falou aqui, nós podíamos até parar a palavra e já orar por uma quantidade de coisas, mas Deus quer nos falar mais. Então a palavra diz que esses outros barcos o seguiam, e quando a gente chega aqui no versículo 37, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal, e um vento, e ondas, e a palavra diz que estavam enchendo o barco. Aí a gente pensa assim, mas como? Temporal, vento, tempestade, ondas fortes, no barco está Jesus. Aí você pensa assim, não, mas é mesmo? Jesus estava no barco? Está acontecendo esse tipo de coisa que a gente pensa que não vai acontecer algumas coisas conosco, mas acontece, irmãos. Acontece com você, comigo, com a minha casa, com os meus filhos. Acontece que um temporal se levanta. Hoje mesmo medita qual que é ou quais são as ondas que estão batendo contra o seu barco, ou que bateram, ou que quase quebrou o barco. Pode ser que a gente tem gente aqui hoje que vai dizer assim, eu venci essa tempestade, eu venci essas ondas, eu venci esse vento. Amados, a igreja vai passar por provações, por lutas, por batalhas, por dificuldades, e a gente fica pensando nessas coisas todas, mas nós não estamos isentos dessa batalha toda. O que Jesus vivia? Uma batalha espiritual, e ele dá o exemplo, porque ele estava indo expulsar um demônio, e a Bíblia diz que esse demônio não saía de jeito nenhum. Era um demônio que estava lá na terra dos Gesarenos, ou Gadarenos, em algumas versões. Ele ficava no sepulcro, no cemitério, um homem possesso de espíritos imundos, e ele vivia ali, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque ele quebrava os grilhões, e também as cadeias, elas foram quebradas, despedaçadas. Enfim, era um demônio complicado. Não era um demônio de baixa categoria, era um demônio com patente de demônio mesmo, demônio violento, daqueles que você disse, poxa, eu não vou lá não, esse bicho vai me pegar, vou passar vergonha. Mas irmãos, a palavra mostra que Jesus iria enfrentar essa batalha espiritual, e nós enfrentamos exatamente essa batalha, e às vezes nós não percebemos essa guerra espiritual, essa luta espiritual, e a gente começa a dar um monte de desculpas, a gente começa a dizer um monte de coisas que não são verdades. Pode perceber, para até você aplicar isso ao seu coração e discernir sua própria vida. Alguém sumiu da reunião caseira, alguém sumiu do convívio, do relacionamento com os irmãos, alguém sumiu da reunião
da igreja, e aí alguém dá uma resposta assim: não, ele está estudando muito, coitado dele. Coitado é do diabo. Irmãos, o irmão está enganado, porque quem estuda muito e não estuda a palavra está perdendo seu tempo. Quem disse que não tem tempo e não tem tempo para Deus está perdendo a vida, porque a vida é com Deus, a vida é priorizar as coisas de Deus. De que adianta um homem bem formado e que ficou cego, espiritualmente falando? A gente vê tanta gente assim, que quando canta é uma beleza, mas quando fala das coisas de Deus é uma ignorância. Canta bonito, mas só fala bobagem. Então você pega algumas dessas pessoas que são famosas, mas são de uma podridão espiritual, de uma cegueira espiritual grande, e o inimigo tenta justificar que A, B, C e D não está junto porque está estudando. Mas tem coisas mais corriqueiras assim, né? A irmã ganhou neném, mas tem gente que ganha neném, parece que ganhou foi uma doença, porque ela some da reunião. Não ganhou neném, ela ganhou um obstáculo qualquer, uma batalha qualquer. E a gente fica justificando, né? Ganhou neném, está estudando muito, por isso que sumiu. Vamos prestar atenção nessas coisas, porque fulano de tal, que está vivendo essas situações, daqui a pouco ela desaparece. Falei com uma menina essa semana, depois cheguei de viagem, arrumou um namorinho, e a mãe, sem discernimento, não, ela está estudando muito, não tem tempo. E ela engana a mãe direitinho, vai para casa do namorado. E às vezes são os próprios pais que justificam, e a igreja engole tudo isso. A gente não pode engolir essas coisas, irmãos. A gente não pode obrigar ninguém a não pecar. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, e a gente sabe que a obra é do Espírito Santo, e a gente não tem condição nenhuma de fazer a obra em ninguém. Mas o que nós não podemos é lidar com essas coisas dizendo que a gente está entendendo. Senão o pastor finge que está pastoreando e a igreja finge que está sendo pastoreada, mas a igreja não está sendo pastoreada, os irmãos não estão sendo formados. Então a gente vê que algumas desculpas, às vezes você diz assim: fulano de tal está trabalhando muito. Irmãos, o trabalho não pode estar acima dessa prioridade que é Deus, mas Deus é a nossa fonte. Tem gente que trabalha muito, se desgasta, fica mal, perde a comunhão com os irmãos, o relacionamento com os irmãos, não canta, não ora, não ouve a palavra. Eu não estou querendo dizer que alguém não pode receber estando lá, mas quando a Bíblia diz que a gente tem uma vida em comunidade, junto, como corpo, a gente tem que estar no corpo, inserido no corpo, participando da vida da igreja, do corpo, contribuindo com a igreja, relacionando com os irmãos. Então tudo isso que nós estamos dizendo aqui é exatamente para colocar que pode ser que alguns estão passando por temporais, por ondas, por vento batendo, e eu quero pedir aos irmãos: não vamos aceitar desculpas, vamos tomar a posição de ir lá, procurar essas pessoas, amá-las em primeiro lugar, mas com a palavra, com a operação do Espírito Santo. A gente tem que trazer as pessoas ao curso de Deus, à vontade de Deus, porque de fato a explicação não é boa, principalmente quando ela não é verdadeira. Então a gente tem que lidar com a verdade e sabemos o que está acontecendo. Se tem um ataque do diabo, se tem uma situação vulnerável qualquer que a gente não conhece, talvez tenha, nós temos que ir lá pastorear, amar, chorar junto, porque de fato a gente precisa ajudar essas pessoas. É muito tremendo pensar que Jesus saía para essa tarefa tão difícil nessa cidade, e que ele era usado por Deus, e que Deus iria operar um milagre. Mas qual é o segredo dessa palavra tão linda que Deus quer repartir com o seu coração? É que Jesus está no barco. E tem até um ditado, talvez, né? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem, né? É um cântico, né? Tem cântico também, tem chavão sobre isso. O brasileiro gosta de coisas religiosas, ele gosta de dizer isso. Mas, irmãos, só tem uma coisa que está acontecendo com essa turma aqui. Jesus está no barco, mas a Bíblia diz aqui que ele estava dormindo.
Ele estava descansando, ele estava cansado, então ele foi dormir. Jesus dorme também, acho que dormiu mais do que eu, não consigo dormir muito. Mas Jesus estava dormindo e tinha uma situação complicada, né? Parece que o sono dele era pesado, porque tinha tempestade, tinha vento, tinha uma situação difícil, estava quebrando o barco, estava dormindo, a palavra diz, na popa. E aqui é muito importante a gente entender uma outra lição dessa palavra. Sabe por que muitas coisas atrapalham na igreja? Porque a gente não pede ajuda. Ele estava dormindo no barco e a Bíblia diz que eles foram lá, despertaram Jesus, versículo 38, e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Preste atenção no que está acontecendo com você. O que está acontecendo pode ser que seja parecido com algumas pessoas aqui. Cada um de nós estamos num tempo e numa etapa da nossa vida. O que nós temos que fazer com o que está acontecendo? Ir lá e acorda, Jesus, acorda. Despertar Jesus, que de repente está morto dentro de você, que está inativo dentro de você. Então você tem que acender essa luz, porque Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Acende a luz, um outro cântico, tem que acender essa luz, clamar ao Senhor, pedir ajuda. Se tem uma coisa que é tão importante na nossa vida, é a gente pedir ajuda, e essa é uma marca da igreja, pedir ajuda. Pode ser que aconteceu alguma coisa que você pensou com você mesmo: não vou mais pedir ajuda, perdi a confiança. A gente tem que abrir as coisas, compartilhar as coisas. Jesus tem poder para operar um milagre. Deus está te falando, o Espírito Santo de Deus está te falando. Quebra essa barreira agora, em nome de Jesus, de você ficar fechado, fechada, de você não abrir as coisas. Nós temos que pedir ajuda, ser transparente, pedir e aceitar. Porque tem gente que pede ajuda, mas não aceita o conselho de Deus, não aceita a ajuda do irmão. Mas eu digo aos irmãos, a gente pode despertar Jesus. E nós temos aprendido uma coisa importante, irmãos, que Jesus está dentro de nós. Como é que a gente pede ajuda a Jesus? Pedindo ajuda aos irmãos, porque nós somos Jesus na terra. Pelo menos é isso que se espera. Esse é o ensino. Ele está dentro de nós. Perguntaram: onde é que está o reino? Lucas capítulo 17, não está aqui nem acolá, ele está dentro, em vós, é o que diz a palavra. Então nós temos que pedir ajuda uns aos outros e obedecermos. Irmãos, hoje tem muita gente morrendo porque não pede ajuda, porque desistiu dessa ajuda. E essa é a marca que Deus nos deu, talvez uma das mais fortes como igreja: confessar, quebrantar, humilhar, chorar, orar com os irmãos. Olha, isso talvez você não conheceu esse tempo entre nós, mas já foi muito violento isso, foi muito forte isso. Deus já trabalhou muito isso conosco. Não importa pensar que a ajuda que alguém deu foi até exagerada. Acho que alguém falava esses dias, eu concordo também. Por mais dura que foi a educação que os seus pais tiveram ou te deram, ainda é muito melhor do que você ter uns pais frouxos e que não te disciplinaram, te corrigiram, porque a gente sabe que uma educação forte, por mais que teve algum exagero, ainda vai produzir filhos melhores para a glória de Deus. E eu creio, irmãos, que toda essa prova que essas pessoas estão passando nesse barco é exatamente para que aconteça um milagre. E eu quero te dizer uma coisa que em parte já falamos: a batalha que estamos passando não é para pular do barco, porque tem gente que pula do barco. Nós precisamos resolver o problema do barco. Ele está no barco, é preciso oração, é preciso milagre. Deus é um Deus de milagre. Se a gente pula do barco, você pode até ficar numa situação pior, porque vai morrer. Jesus está no barco. Toma isso assim no seu coração, toma isso na sua vida, recebe isso no seu espírito, para que ele possa crescer, se agigantar
ficar grande dentro de você, porque se o outro não entende isso, você entende isso, que ele está no barco, e a dificuldade do meu irmão é a dificuldade minha, a dificuldade da igreja é uma dificuldade minha, essa tempestade, essa situação de vento, de batalhas que nós estamos passando, em qualquer área, é para aprendermos. Por favor, em nome de Jesus, aplique isso. Eu peço ao Espírito Santo, eu peço a você, esteja aberto para isso, porque Deus está nos mostrando que a gente está sendo testado, adestrado, preparado para o que Deus quer. Mas nós temos que tomar toda essa posição que nós vemos discípulos aqui tomando, acordando, despertando e precisando desse milagre de Deus. Eles acordaram a pessoa certa, Jesus. E às vezes dentro do contexto da igreja a gente procura também a pessoa errada. Tem discernimento, tem muita gente no contexto da igreja, mas pode ser que nem todos os conselhos sejam de Deus. Procura gente cheia de Deus, que relaciona, que ora, que busca a palavra, que dá testemunho. Essa gente que eu estou dizendo como tem que ser, porque pode ser que no contexto da igreja, essa semana falei com alguém lá no interior de São Paulo, São Vicente, Guarujá, Santos, estava a trabalho, estava na praia não, só via a praia de longe, e alguém disse assim: eu estou com uma pessoa lá em Vitória, que está em contato comigo, é um desses homens que está aí no Facebook, na mídia, que grava muitos vídeos, né? E ela se separou do marido e ela está ouvindo agora esse irmão, e eu me preocupei, ele não sabia que eu era tão ligado a essa pessoa, e esse tal pastor falou comigo, e eu fiquei pensando exatamente nisso, irmãos. Eu preciso ajudar essa irmã. Voltei para Vitória, procurei saber, que a última notícia que eu tinha, que a separação do marido dela fez com que ela tivesse posições como esposa que nunca teve, e que ela então entendeu e converteu e queria fazer coisa pelo marido e pelos filhos que nunca tinha feito, mas agora ela já está buscando um outro escape. Porque quando eu cheguei, fui procurar saber, ela encontrou com o namoradinho dela antigo, um cara lá da adolescência, jovenzinho, e ela já está perdendo a visão de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Então tem coisas, amados, que o inimigo coloca, e na realidade o inimigo arma, que a gente tem que vigiar nesses casos todos, porque tem situações que você busca um conselho que é uma saída, aí pensam que é um livramento. Não, é um afundamento. Então a gente não tem que procurar a saída fácil. A porta que leva ao céu, ela é estreita, mas o caminho para o inferno é largo. É isso que a gente aprende na palavra. Então toma cuidado, porque tem um no barco que diz a Bíblia que ele tem poder para repreender vento, dizer ao mar: acalma-te, emudece, versículo 39, e o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Mas ele diz uma coisa aqui importante no versículo 40, ele opera esse milagre, e de repente você precisa dele, aí você precisa de uma coisa que Jesus fala aqui: vocês são tão tímidos, vocês não têm fé. Irmãos, o que o inimigo está tentando fazer conosco? Apagar a nossa fé, fazer você não ter mais fé em Deus, ou fé nos irmãos. De repente você diz: eu creio em Deus, mas nos irmãos, eu sei que Deus está tocando em vários pontos, irmãos, que nós necessitamos de uma obra de Deus. Nessa noite nós devíamos sair daqui clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por arrependimento, nos humilhando diante de Deus e confessando ponto por ponto dessas coisas todas que Deus está nos falando. O tempo passa e ao invés de termos mais fé, a gente vai perdendo a fé. Aí chega um irmão novinho com fé, e você diz para ele assim: você está com fé demais. Aí você fica preocupado porque ele tem uma fé que você não tem. Mas é verdade, quem estraga o novo é o velho, algumas vezes. Irmãos, nós temos que vencer isso na nossa vida, a incredulidade, a frieza, essa situação de costumes vai apagando a nossa fé, e nós temos que crer que Ele tem poder sim para operar um milagre. Seu problema é dívida, Ele tem poder para primeiro te ordenar: eu estou sem dinheiro em casa para comida, eu estou precisando disso, daquilo, etc, e eu quero ajudar. Mas eu disse assim:
te colocar em contato. Eu quero te ajudar de uma forma ordenada. Não adianta dar comida esse mês, vai fazer faltar comida o mês que vem. E às vezes o problema da pessoa não é com a comida desse mês, é com o que ela fez para trás e ocasionou todo esse problema de dívida. Pedir ajuda, ordenar as coisas, discipular, formar, levar a pessoa onde Deus quer. Então a gente sabe que tem problemas, é verdade, problema de saúde. Alguém agradeceu hoje aqui pela saúde. E a gente sabe que saúde é um negócio chave na nossa vida, né? Um pouco de situação mais debilitada essa semana, foram 4 dias que vai faltar. Mas Deus sabe, eu não quero parar, nem agora eu quero parar. Então um calor grande aqui, eu não quero parar. Aí a gente sabe que tem problemas dentro de casa, tem um problema com os filhos, tem rebeldia, não é isso? A gente tem que vencer a rebeldia. Às vezes os filhos, uma situação dentro de casa e o divórcio, tem problemas diversos. Mas irmãos, o Espírito Santo de Deus quer nos lembrar exatamente isso, que a gente pode vencer mediante o poder da oração, o milagre do Senhor, se a gente tem fé, se a gente aumenta a nossa fé. Tem um que está conosco, amados, que é Jesus. Ele tem uma aliança, amém? Uma aliança conosco, e é tremendo isso, porque Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas, Ele faz o que está no seu coração. Então você tem que entender assim: eu não estou sozinho, eu tenho Jesus, eu tenho meus irmãos. Por mais que essa tempestade, por mais que esse temporal se levanta, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho fé em Deus, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu tenho temor de Deus. E uma coisa que a gente está terminando: não culpe as pessoas, pare de culpar as pessoas, resolva você o que está estragado, o que está errado. Aquele que está em mim é mais forte do que o que está na tempestade, na onda, no vento, no mundo. Irmãos desviados, nessas pessoas com problema, porque tem gente que está com problema. Você não pode medir pelo mais fraco, naquele sentido, tem que atender o mais fraco, chegando lá na fraqueza dele, mas não ande no desajuste dele, não olhe para esse mau exemplo dele. Então quando nós olhamos para isso, como diz a palavra, irmãos, a gente vai ver o milagre de Deus, porque Deus pode orar, Jesus pode orar, pedir a Deus: aquieta, ordena, tempestade, para, e vai vir a bonança. Mas para isso é preciso que a gente seja renovado na nossa fé, no nosso espírito, que a gente possa acordar Jesus, acordar os irmãos. Talvez o que nós precisamos, irmãos, é pegar uma meia dúzia de irmãos cheios de Deus e diz assim: nós vamos mudar essa situação, Deus vai mudar essas coisas, porque Deus tem amor. Queria mandar essa mensagem para uma irmãzinha oftalmologista, para falar com ela assim: você é muito importante, porque você cuida da menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Entenderam? Meio difícil, mas até os cardiologistas cuidam de coração, é tão bom, mas essa irmã cuida. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus, e nós temos que cuidar dessa menina. Qualquer problema que vocês tiverem, qualquer problema, Deus é maior, amém? Vamos crer nisso. Deus é maior, louvado seja o Senhor. Eu sei que Jesus, Ele vai nos dar o livramento, Ele vai libertar esse homem endemoniado, que fazia uma coisa e fazia outra, que era complicado. Ele não saía, ele se feria nas pedras, diz a palavra que dia e noite ele andava ali no cemitério. Irmãos, Deus opera um milagre, liberta esse homem. Esse homem queria até seguir Jesus, está nos versículos 19 e 20 do capítulo 5, mas ele disse assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos o admiravam. Louvado seja o Senhor. Amados, vamos aplicar uma outra lição aqui.
Senhor converteu o nosso coração. Para quê? Para irmos falar para os nossos, para a família, para os vizinhos, para os amigos e até falar em outra cidade. Deus te converteu seu coração para esse come e dorme. Irmãos, não foi para isso. Ele tem um plano muito, muito maior. E quem cumpre esse plano está sempre com vigor, com saúde espiritual, está com fé em Deus, está contando coisas novas, está experimentando Deus todos os dias, está com o coração quebrantado. Agora veja, se de fato, tomara que Deus converta hoje corações. Sabe que a igreja é um bom campo de evangelismo? Tem tanta gente para se converter na igreja. É isso mesmo que eu estou dizendo. Eu quero me converter a cada dia. Mas tem gente que só se rende quando o barco está quebrando, quando a água está enchendo o barco, é assim que diz, está com água pelo pescoço. Aí ele dá um sinalzinho que ele quer realmente Deus. Então é assim que acontece, amados. E eu quero terminar principalmente deixando essa lição para os irmãos. Todas essas lições, que algumas vezes nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por batalhas, mas nós temos que tomar atitudes firmes. Eu peço a Deus para revelar o seu coração hoje, para que você tome essa atitude firme, porque se você vencer, outros barquinhos vão te seguir. Se você perder, esses barquinhos vão para outro lugar, eles vão pegar uma outra rota. Não importa o que aconteceu com você, não importa se de fato a casa está pegando fogo, tem problemas extremamente delicados, íntimos, né? Tem gente que não consegue confessar coisas íntimas, e são coisas que ferem, que machucam, né? Alguém que tem um problema de impotência sexual, situação difícil dentro de casa, mas ele pede ajuda para alguém de confiança. Uma mulher que tem um problema sério a confessar, uma situação oculta, mas ela pede ajuda. Então Deus opera um milagre. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem, e a gente sabe que Deus só quer uma coisa: converter o meu coração. Põe isso na sua cabeça, pelo poder do Espírito Santo. Põe isso no seu coração, pelo poder do Espírito Santo. As coisas que estão me ocorrendo, acontecendo, elas não são para me destruir, mas para me levantar. Porque se você olhar assim, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus que está conosco, é Jesus que está no barco, é Ele que opera esse milagre, é Ele que faz essas coisas grandes. Versículo 41: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, vamos tomar uma posição hoje de clamar a Deus por um milagre, de chorar diante do Senhor, no quarto, aqui, com os irmãos, clamando por essa ajuda que vem do Senhor, pedindo a Deus um milagre, pedindo a ajuda dos irmãos. E hoje, a palavra que Deus está nos dando é essa: se você confessar o seu pecado e deixar, o que Deus faz? Tem muitas coisas que Deus faz, mas no versículo diz: alcançará misericórdia. Hoje vamos clamar ao Senhor, misericórdia. Vamos clamar ao Senhor hoje, misericórdia. Leva-me